E aí pessoal da NET, que é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Bom pessoal, hoje mais um vídeo de análise do mangá clássico de Saint Seiya Cavaleiros do Zodíaco. Hoje falando sobre uma história relacionada aos Cavaleiros Negros, uma história que pouca gente conhece e que pode mudar um pouco a perspectiva de vocês em relação a como essa história foi feita, né? Por que algumas coisas foram feitas do jeito que foram feitas, né? E também uma pitadinha de teoria que eu vou fazer uma pontinha para outro vídeo, né, aqui. Então não sai do vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai ouvir aqui, né? Mas antes, pessoal, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo para os amigos de vocês que possam ter interesse em mais novidades, curiosidades, análises, lives, shorts e muito mais no universo de Saint Seiya Cavaleiros do Zodíaco. E se você quiser e puder, você pode tornar-se membro do canal Mundo Seiya por apenas R$8 mensais. Você pode fazer parte do grupo de WhatsApp do canal. E se você, né, quiser ajudar o canal de maneira indireta, você pode comprar mangá, né? Pode comprar mangá pelos meus links do Amazon. Então clique aqui nos meus links do Amazon e você pode me ajudar de maneira indireta. Lá tem a Final Edition, por exemplo, que é o que está me motivando a fazer essas análises do mangá clássico que eu estou fazendo aqui. Então pessoal, vamos lá analisar a história que vocês não conheceram sobre Saint Seiya e os Cavaleiros Negros. Vamos lá? Então, gente, por que eu coloquei como título, né? Eu coloquei aí na thumb a história que vocês não conheceram? Porque boa parte das coisas que eu vou falar nesse vídeo está relacionada a um capítulo especial, né? Que foi compilado no Kanzenban, no Tankobon e na Final Edition, chamado Reminiscência da Ilha da Rainha da Morte. É um capítulo que não teve... As coisas desse capítulo não foram tão animadas assim. Claro que depois teve um filler que inspirado nesse capítulo, mas não foi um capítulo que virou anime, não do jeito que ele tá aqui no mangá, né? Então boa parte das coisas que estão lá são coisas importantes, mas que não viraram anime, portanto coisas que muita gente não conhece. E eu até vou explicar nesse vídeo por que isso aqui não foi pro anime, tá? E é um motivo que às vezes é engraçado, mas tem gente que não sabe. Vamos começar, gente. O arco dos Cavaleiros Negros, quando ele vai começar, nós temos a invasão da Guerra Galáctica, né? E começa com essas cópias, né, do Ikki aparecendo aqui, né? Vocês podem ver, são cópias do Ikki, e eles são chamados de sombras, tá, gente? São chamados de sombras. É muito comum, né? O Kurumada, ele faz muito disso em Saint Seiya. Ele cria um vilão e ele cria inimigos principais e ele cria os minions aleatórios ali que têm armadura e rosto parecido. Então você vê isso em Poseidon, por exemplo. Você vê os soldados do santuário, você vê os Blue Warriors, que tem muito Blue Warrior genérico, e você vê os esqueletos de Hades, por exemplo, né? E quando você vê os Fênix Negro todos idênticos, como vocês podem ver nas imagens aí, isso nos faz crer que os Fênix Negros são os Minions. Então se você lê a Guerra Galáctica e o arco dos Cavaleiros Negros, ou assiste a Guerra Galáctica e o arco dos Cavaleiros Negros a primeira vez, o que a gente tem em mente? Olha, nós temos os Cavaleiros Negros principais, Seiya, Pégaso Negro, Cisne Negro, Dragão Negro, Andrômeda Negro. Nós temos o Ikki, que é o chefe dos Cavaleiros Negros, e nós temos os Fênix Negros, que são os Minions ali, as sombras do Ikki, como o mangá chama. Mas aí a gente tem um ponto curioso. Os Cavaleiros Negros são personagens que não conseguiram as armaduras de verdade. Mas por que só Andrômeda, Dragão, Pégaso? Por que só essas, né? E Cisne, por que só essas e não outras armaduras, né? Por que não copiaram outras armaduras, né? E aí você percebe que quando os Cavaleiros Negros foram mencionados, explicados a primeira vez, nessa imagem aí que eu tô falando, você tem uma imagem com Cavaleiros Negros de várias armaduras diferentes, armaduras que o Kurumada nunca desenhou. Ele só colocou a silhueta de várias armaduras diferentes com o líder aí em cima, né? Então você percebe que, canonicamente falando, existem Cavaleiros Negros de várias
armaduras, cópias de várias armaduras. Porém, quando aconteceu o arco dos Cavaleiros Negros, nós tivemos os Cavaleiros Negros principais e os Minions, que foram cópias da armadura de Fênix. E agora eu vou tentar explicar, claro que tem um pouco de teoria no que eu vou falar aqui, tá? Mas por que foram usadas cópias da armadura de Fênix, ao invés de serem usados Cavaleiros Negros diversos de outras armaduras, tá? Gente, é muito simples. O Kurumada ainda não havia desenhado essas armaduras, né? Ah, você tem prova de que a ideia era fazer Cavaleiros Negros de armaduras diferentes? Eu tenho duas provas, tá? A primeira prova tá na imagem que eu mostrei agora há pouco, de que quando os Cavaleiros Negros foram explicados a primeira vez, você tinha o líder e vários cavaleiros com armaduras diversas, né? E a segunda prova que eu tenho é o Gaiden que saiu, tá? O Gaiden que virou o capítulo Reminiscência da Ilha da Rainha da Morte. Lá, quando o Ikki derrota o Guilty e depois disso ele parte numa missão para ir até o Django e pegar a armadura de Fênix, no meio do caminho ele vê diversos Cavaleiros Negros e esse sim tem cópias das armaduras que nós conhecemos. Então você vê aí cópia da armadura de baleia, da armadura de cão maior e muitas outras armaduras que o Kurumada foi fazer só depois. Ah, mas olha, mas no meu mangá aqui da Final Edition, esse capítulo tá próximo, né? Tá perto ali, tá logo em seguida do flashback da Esmeralda. E o que aconteceu? Então, gente, aí vem uma coisa que muita gente não sabe. Esse capítulo que no seu mangá está, né, depois do flashback da Esmeralda, esse capítulo, na verdade, não foi publicado nesse lugar. Esse capítulo foi publicado lá na parte da luta do Ikki contra o Shaka. Então, quando teve a luta do Ikki contra o Shaka, o Kurumada ele fez um Gaiden, né, que é esse capítulo aqui, né, para contar um pouco mais da história do Ikki com os Cavaleiros Negros, fazer o Ikki encontrar o Shaka e depois perder a memória. E nesse capítulo, ao invés do Kurumada desenhar os Fênix Negro, ele desenhou esses Cavaleiros Negros com armadura, cópias das armaduras que conhecemos. Não tem nenhum Fênix Negro, né? Eu posso até procurar de novo na arte, mas se tiver vai ser um só. Não tem outros Fênix Negro. Não tem Fênix Negro nas imagens que mostram diversos Cavaleiros Negros de armaduras variadas, né? O que me faz pensar que talvez a ideia fosse essa, que as sombras do Ikki não seriam sombras do Ikki, na verdade, seriam outros Cavaleiros Negros com armaduras diversas e, obviamente, os 4 principais, como Pégaso, Andrômeda, Dragão e Cisne, né? Mas estavam no começo do mangá, as armaduras não haviam sido desenhadas, então o Kurumada veio com a ideia e ele usou as sombras do Ikki, né, como minions, né, desse arco, né? Então assim, eu acho que dá para deduzir isso muito, né? Você observar as coisas que estão escritas nesse Gaiden, que foi feito depois e foi compilado aqui quando o mangá teve reedições, e aí eles enfiaram esse capítulo no meio do arco dos Cavaleiros Negros, capítulo que foi escrito depois, né, posteriormente. Não é uma coisa parecida de que quando foi feito o episódio 0, né, episódio 0, o Destiny e o Origins, eles foram escritos recentemente, mas quando compilaram a Final Edition, eles colocaram em pontos específicos, né, para fazer mais sentido para a pessoa que está lendo, né? Mas assim, eu acho isso legal porque o Kurumada voltou atrás e ele reviu coisas, né? O que me faz pensar duas coisas. Pode ser que esses personagens voltem, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Então, se você quer ver o vídeo sobre a volta dos Cavaleiros Negros no futuro, escreva aqui nos comentários a volta dos Cavaleiros Negros, que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu tenho certeza que quem quer saber sobre o futuro de Senseiya vai querer saber sobre essa teoria, né? E a outra coisa é sobre o COTS ou qualquer remake de Senseiya. O COTS principalmente, que tinha a ideia de mudar algumas coisas, adaptar certas coisas, né?
ao invés de criar Cavaleiros Negros mecânicos, eles podiam muito bem ter usado essa ideia, né? Feito os 4 Cavaleiros Negros principais e criado Cavaleiros Negros diversos, com armaduras, cópias das armaduras de prata, outras armaduras de bronze que nós não conhecemos, né? Colocando não só essas sombras do Ikki, como eles fizeram no mangá clássico, né? Então assim, escreva nos comentários o que você acha. Você acha também que foram feitas sombras do Ikki porque o Kurumada não tinha desenhado as outras armaduras ainda, e ele não queria que essas artes interferissem na criação que ele faria posteriormente? Ou você acha que, mesmo que o Kurumada já tivesse criado as armaduras de prata e outras armaduras de bronze, você acha que ele mesmo assim faria as sombras do Ikki exatamente do jeito que ele fez? Queria muito ver os comentários de vocês em relação a esse vídeo. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.